Ótima tarde a todos vocês, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, estou ao vivo. Este é o BMC Market, aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. E eu vou ficar até as 3h30 nesse debate, nesse bate-papo aqui com o Alan Gani. E hoje a gente vai ter também o analista político Eric Deca e o responsável pela renda variável da Rentável Investimentos, William Cury. Vamos chamar aqui o Alan Gani, então, para a gente começar esse nosso bate-papo, para a gente trazer aqui as principais informações. Olha ele aí, Alan Gani. Ótima tarde para você, boa segunda-feira, prazer estar aqui de novo contigo nessa semana mais curta, né? Semana de Natal, praticamente. E aí, Gani, tudo em ordem? Tudo bom, Felipe? Estamos aqui maratonando nesse final de ano, né? Nessa semana que vai até quinta-feira. Mas vamos com tudo, o programa não pode parar. O programa não pode parar, o mercado não para. Era até melhor se tivesse parado, né, Gani? Porque caindo mais de 2% agora, o investidor fica maluco, né? 2,22 agora, a gente está nos 104.803 pontos. Essa bolsa aqui está matando o pessoal do coração, hein, Gani? Pois é, né? E assim, aí é questão que estava fora do radar, fora do controle, essa onda aí de restrições na Europa, né? Eu tô até num caso de uma familiar que mora na Holanda, precisa vir para o Brasil para passar o Natal e não sabe se vem ou não por conta do fechamento dos aeroportos, né? Então, impactando aí mesmo uma série de incertezas. Vamos ver se é algo só passageiro e Papai Noel dá um presente aí para a Bolsa. Pois é, Gani, pois é. E é uma coisa complicada lá na Europa, né? A gente vê Áustria, França, Holanda, que você comentou, na Espanha, na Alemanha, uma série de países impondo restrições, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas, por outro lado, a gente viu pelo menos que a Moderna falou ali que a terceira dose dá pelo menos 37 vezes mais anticorpos do que a segunda dose. Enfim, algumas notícias referentes à vacinação, referentes à dose de reforço, acabam trazendo um otimismo, mas o problema, né? O grande problema é a contaminação, é espalhar, né, o vírus e também a quantidade de pessoas infectadas, né? Embora tenha menos mortes, né? A Omicron ela acaba sendo um pouco mais leve, mas a quantidade de casos, né? A disseminação está muito forte, está muito alta, né? Principalmente lá na Europa, como a gente está vendo, né? Pois é, o que eu soube, assim, até dessa familiar, é que parece que os hospitais estão lotados, né? Que o grande problema é que eu acho que se espalha o vírus como uma gripe, por exemplo, mas não leva a um sobrecarregamento do sistema de saúde, não seria um problema, né? Porque você pode tratar, pelo menos passar a doença dentro de casa. O problema é quando há hospitalização, né? Então me parece que essa onda aí de fechamentos está muito ligada a um aumento das hospitalizações. Senão não faria sentido, você concorda, Felipe? Sim, né? sim. Você poderia, né? Agora, vamos ver aí o desenrolar disso daí. Ô Gani, uma coisa interessante, né, que a gente estava falando bastante nas últimas semanas, nos últimos dias aí, eu me lembro, e a gente falando dessa possibilidade da gente ter um ralizinho de Natal ali, depois da aprovação da PEC dos precatórios, né, que o Cabral nem gosta mais de falar da PEC, mas depois da aprovação da PEC dos precatórios, passou ali, o mercado vai dar uma animada, não vai e tal, mas aí chega cenário externo e quebra a perna do investidor, né? Vem aí. Pois é, né? Isso aí é o que a gente chama de risco sistêmico, né? Então, isso aí tem toda uma parte na literatura de finanças muito interessante, uma contribuição do William Sharpe, prêmio Nobel, onde ele mostra que você tem dois tipos de risco. Depois eu posso até desenhar, se der tempo ou amanhã. Você tem o risco diversificável e você tem o que a gente chama de risco sistêmico, né? Esse risco diversificável, o que ele é? Uma empresa pode ter um problema de logística, mas a outra vai muito bem. Uma empresa vai ter um problema de vendas, mas a outra foi muito bem. Uma empresa toma um processo, a outra ganhou. Sim. E assim por diante. Então, quando a gente diversifica, a gente consegue eliminar este risco por meio da diversificação. É aquela ideia que os efeitos vão se compensando, não coloque os ovos numa cesta só. Mas sobra um risco que a gente chama de risco sistêmico. E não dá para diversificar, por quê? Porque o risco sistêmico, ele afeta todo mundo, por definição, ele é sistêmico, né? O que dá, é lógico que uma boa diversificação minimiza
os efeitos do risco sistêmico. Né? Algumas empresas são mais afetadas, outras menos. Mas isso é um claro exemplo do que é risco sistêmico. Então, o que seria? Pandemia é um risco sistêmico, um desastre natural é um risco sistêmico, um problema energético global é um risco sistêmico, uma guerra, uma crise do subprime, como houve, é um risco sistêmico, porque vai afetar todas as classes de ativo, bem ou mal. Né? E aí, com essa onda de fechamento e com a possibilidade, que é aí que o mercado está preocupado, de que se alastre toda essa onda aí de fechamentos, tomara que não, mundo afora, aí é um problema de novo para a economia, para as empresas. Tá? E mesmo a Europa fechando já é um problema, porque a Europa é um grande player da economia mundial, então tem reflexos sobre os Estados Unidos, tem reflexos sobre a China, tem reflexos sobre o Brasil. Hoje a gente está vendo, Gani, muitas empresas aí ligadas ao setor de petróleo tendo bastante problema, né? O petróleo no mundo todo acabou tomando um tombo aí hoje, justamente por conta desse problema aí, né? De toda essa cautela com o cenário internacional, o cenário da Omicron. E aí o pessoal fala assim, puxa vida, será que a gente vai ter algum tipo de problema? Esses lockdowns aí vão impactar em voos, né, que usa bastante petróleo, logística, uma série de coisas ali, né, que acabam dependendo do petróleo, a demanda pelo petróleo. Aí fica todo mundo impactado, fica todo mundo cauteloso e derruba, né, o preço do contrato futuro do petróleo. E, consequentemente, impacta, por exemplo, a gente está vendo aqui a ação que está liderando a queda hoje, Gani, é PRIO, PetroRio, caindo mais de 7%. Um tombo que a gente não via há muito tempo, principalmente nessas empresas, né? A gente vê Petrobras caindo também bastante, né? 3R Petróleo, enfim, uma série de empresas que acabam negociando petróleo, né? E trabalhando com extração aqui no Brasil, tendo problemas hoje justamente por conta desse cenário, né? E olha só que interessante, Felipe, quando a gente falava aqui do risco sistêmico, o grande problema do risco sistêmico é que a gente não tem certeza sobre ele, a gente não consegue prever. Quem que imaginava isso há 2 semanas, quando todas as notícias davam conta de que essa variante ela era mais fraca, menos mortal, não ia sobrecarregar o sistema de saúde. Então, parecia que lockdown era algo bastante afastado do horizonte. E aí, de repente, vem essa notícia. E veja que interessante, na semana passada, eu trazia, se não me engano, na própria sexta-feira, eu trouxe, baseado lá em casas de análise lá de fora, que Wall Street recomendava fortemente empresas de petróleo. Né? Então, a média ali dos analistas de Wall Street e os quants também estavam recomendando Petrobras, inclusive. Era uma das mais recomendadas, né? A DR de Petrobras da Bolsa Americana. Petrochina também. Por quê? Porque o petróleo foi a estrela de 2021 e provavelmente até ontem, ou até sexta, seria a estrela de 2022. E de repente vem essa notícia, é segunda-feira, né? E olha como que esse risco que não estava no radar, ele afeta. O Nassim Taleb é interessante, né? Ele fala o seguinte, naquele livro dele, O Cisne Negro, ele fala que o risco que a gente deve mesmo se preocupar de verdade é o risco sistêmico. E esses cisnes negros, eles não estão no radar, a gente não tem muito o que fazer, né? Como prever. Por isso que eu acho que é muito importante a gente também ter uma parte da nossa carteira defensiva, porque a gente nunca sabe quando ele acontece. E ele vem de uma hora para outra e nos penaliza, né? Por isso que é importante também sempre ter um pouco de proteção na carteira. Né? Ô Gani, eu fico pensando o seguinte, né? Por exemplo, a gente olhando Petrobras aqui, hoje Petri 4 caindo 3,86%. Né? E você comentou que na semana passada, eu me lembro bem, falando de Petrochina, falando de Petrobras, falando desses analistas, que eles recomendavam empresas ligadas ao petróleo justamente por conta disso. Porque o preço caiu bastante, tem perspectiva de subir, só que até sexta-feira, como você falou, a gente teve esse posicionamento. Hoje já é uma coisa diferente. Porém, a gente pensa mais no longo prazo, de repente,
existe ainda essa perspectiva, né? Porque, sim. pelo que eu entendo, é uma coisa momentânea. E até olhando no retrovisor, a própria crise, né, risco sistêmico que a gente teve lá em 2020, quando fechou tudo, quando o lockdown no mundo inteiro e tudo mais, e os contratos de petróleo o petróleo estava sendo até vendido abaixo, né, quase $1 lá, ou quase nada, negativo, né? Isso foi uma coisa que ficou para trás. Hoje o preço do petróleo está 70 e poucos dólares, 73, se não me engano. Então, olhando para frente, esses percalços aí no meio do caminho acabam até fazendo parte e também representando talvez uma oportunidade para você olhar essa perspectiva dos grandes bancos, dos grandes analistas e falar, bom, será que isso vai realmente impactar o petróleo agora? Será que isso vai realmente impactar no fundamento, né, dessas recomendações ou dessas análises para o longo prazo, ou é só uma coisa esporádica, uma coisa pontual, né? Quem acredita no petróleo, que o petróleo ainda tem anos e bons anos aí pela frente, talvez seja uma oportunidade, né? Olhando para essas quedas momentâneas. Bom ponto. A gente pode ter uma leitura que talvez daqui 2 semanas, 3 semanas, em virtude de tudo que está acontecendo, o petróleo vai estar mais barato e as empresas de petróleo, consequentemente, também estarão mais baratas e eu vou ter um melhor ponto de entrada. Mas isso não muda a minha tese de investimento de longo prazo. Aqui a minha tese, estou aqui usando no sentido dos analistas, né? Não a minha necessariamente. Então, talvez eu consiga um melhor ponto de entrada, mas essas teses de investimentos, elas não são baseadas num movimento de curto prazo, mas sim de que o petróleo ainda tem uma sobrevida muito longa, porque o mundo é muito dependente de petróleo ainda, mesmo com toda uma agenda aí ESG, uma agenda ambiental para fazer essa transição energética. Então acho que é importante num momento como esse, que de repente a gente comprou Petrobras na sexta-feira e olha hoje e fala, caramba, eu já estou perdendo, a gente se segurar nessa tese de investimento. Porque você não está investindo para a semana seguinte. Só que esse movimento ele é muito natural. Eu brinco aqui sempre, né, que eu trago que eu investi em urânio, porque é uma tese que eu acredito. Mas veja, eu estou tomando uma paulada no urânio. Muita gente aí que investe em urânio vai achar que já vai ganhar, vai ter um ganho nuclear daqui um mês. Explosivo daqui um mês. E não é assim, né? Na verdade, é muita paciência. Talvez seja uma tese para 5 anos, até porque é uma tese que você está acreditando que muitas usinas vão ser reativadas na Europa. E imagina quanto tempo que isso não demora. Então, investimento de longo prazo, né? E aí, a gente tem que se apegar a isso, porque eu digo, não é fácil abrir isso daqui e você olhar ali, nossa, estou perdendo tanto, estou com uma rentabilidade de -10 nesse ativo. Não é fácil. Então, eu acho que ter claro o teu objetivo, ter claro a sua estratégia é o que consegue te manter fiel ali e não vender apressadamente e realizar prejuízos antes da hora. Isso é muito importante, né? Eu vou fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa, vamos imaginar que você tirou 1 ano para estudar para um concurso da sua vida, vai lá, um concurso público e tal. Você vai, ou um aluno num vestibular, uma série de sacrifícios que você vai fazer, difíceis, vai deixar de sair com os amigos, deixar de namorar, sei lá, uma série de sacrifícios, ver a família e tal. Mas você tem muito claro um objetivo, né? Por que você está fazendo aquilo? Então fica mais fácil de você suportar todo esse sacrifício. A mesma coisa com os investimentos, está muito ligado a essa questão psicológica. Então eu estou apanhando no curto prazo, eu estou vendo o meu patrimônio cair, não é fácil, mas eu acredito nisso no médio e longo prazo. Então eu me seguro a isso, né, para continuar sobrevivendo e não vender antes da hora. É claro também que muitas vezes a gente se apega tanto a uma tese, Felipe, sem questioná-la. Simplesmente que, não, isso aqui vai dar certo no longo prazo, mas também é muito importante a gente o tempo inteiro fazer esse exercício de humildade, de reavaliar, será que mudou o fundamento ou não? Será que é uma queda momentânea ou mudou o fundamento? Se mudou o fundamento, sinto lhe dizer, é hora de realizar o prejuízo.
se houve mudança do fundamento. Então, por exemplo, se eu vejo lá o petróleo está caindo por uma razão de lockdown e tal, é momentâneo isso, concorda? Porque a partir do momento que volta a normalização da economia, a reabertura, pelo menos na Europa, o petróleo volta. Agora, não, mudou porque realmente a transição energética se acelerou, ou agora é um bear market no mundo, uma desaceleração, ninguém vai demandar petróleo como demandava anteriormente, houve uma mudança da tese. E aí eu falo, bom, se a tese não é mais interessante, o ativo não é mais interessante, portanto é hora de vender. Eu acho que esse exercício ele é fundamental. Maravilha. Ô Gani, o pessoal aqui estava falando que muito boa a sua explicação e ótimo esse pensamento, inclusive, aí de reavaliação, de olhar se é momentâneo, se não é. E tem uma pergunta aqui que eu queria passar para você do candidato a ministro. Ele fala o seguinte, eu entendo o que você falou, acho interessante que você falou que de alguma forma ou de outra a gente tem que fazer uma diversificação, só que alguns investidores têm pouco dinheiro, né? E no caso ele fala assim, só tem 20, 30 mil reais, como que você vai diversificar? E aí eu incluo, né, faço um parênteses na pergunta dele, porque às vezes você vai fazer uma diversificação até um pouco maior, assim, né? E quando você vê pelo um, pelo outro, você ganhou 10%, 20%, só que isso nominalmente ali é um valor pequeno, né? Tá certo, eu sei que percentualmente você pode ganhar, você pode ter alguma coisa assim, mas do ponto de vista psicológico, que a gente fala bastante aqui, quando você olha, ou de repente pouco dividendo entrando, ou uma valorização interessante, mas que dá pouco ganho real ali, né? Ganho de nominal mesmo no volume de dinheiro que você vê, isso acaba até dando uma desestimulada. Mas mesmo assim é importante seguir firme e forte ali, né? É um bom ponto. Porque você fala, poxa vida, mas eu vou botar ali, vamos lá, supor, né, 20 mil. Ou eu vou botar 10 mil em ações, vamos pensar uma diversificação mais simples, 10 mil em ações e 10 mil em renda fixa, né? Poxa, mas eu não vejo aquele patrimônio crescer tão rapidamente, enfim. Mas é importante, mesmo com pouco recursos, Felipe, também fazer uma diversificação. Talvez eu não consiga uma diversificação, até porque não faria muito sentido pelos custos, né, e pela quantidade de ativos, usar 20 mil. Eu vou falar, não, então eu vou ter um pouco de ouro, eu vou ter um pouco de dólar, eu vou ter um pouco de fundos imobiliários, eu vou ter um pouco, aí tesouro, vários títulos, eu vou ter debenture, eu vou ter várias ações. Aí eu concordo que eu acho que não precisa pulverizar tanto. Mas quer ver uma estratégia bastante interessante com 20 mil? Eu posso falar assim, eu vou colocar 5 mil em fundo imobiliário, tá? Eu vou colocar 5 mil em tesouro direto, em ativos, né, em títulos do Tesouro Direto, por exemplo, algum atrelado à inflação. Eu vou colocar 5 mil, puxa, e ações? Vou botar no BOVA11, certo? Já está diversificado o BOVA11, certo? E vou botar, olha que legal, 5 mil no IVVB11, que é o S&P 500. Então, mesmo com pouco recurso, eu consigo fazer uma diversificação, de tal maneira que eu vou ter um ganho em algum momento. E esse ganho, o que eu posso fazer com ele? Eu posso reinvestir, eu posso até começar a buscar ativos de maior risco com este ganho, né? Então, acho que mesmo com poucos recursos, usando ETFs, por exemplo, a gente consegue fazer uma diversificação. Porque se a gente também concentra, imagina uma pessoa que tem 20 mil de patrimônio, tá? E não tem uma renda tão alta. Para ela, uma perda de 20 mil reais é muito dinheiro, certo? Então não é assim, perdi 20. Então a diversificação para ela também vai ser bastante importante para ela conseguir sobreviver aí no médio e no longo prazo. Agora, o que acontece também, acho que essa pergunta é muito relevante, Felipe, que assim, uma pessoa com poucos recursos, ela acaba sendo mais conservadora, porque ela está contando com poucos recursos. Então, talvez eu não vá para uma diversificação, eu não preciso fazer essa diversificação que eu acabei de falar, mas eu, por exemplo, carregue mais em tesouro,
né, em LFT, em Tesouro Selic, onde o risco é bem menor, e títulos atrelados à inflação, pelo menos como uma etapa inicial, certo? Porque é mais difícil, para essa pessoa aí é mais complicado, né? E à medida que o patrimônio for crescendo, eu consigo aí correr para ativos de um pouco mais de risco. Boa, Gani. Até o Yuri Cordeiro aqui, ele falou assim, ó, o Gani, esse aí é para essa carteira que você falou é para um perfil mais arrojado. Sim, sim, Ou seja, aí você já falou aqui. Eu já complementei. Complementou para um perfil mais conservador e é sempre importante lembrar, né, Gani, ter a consciência e ter o entendimento do seu perfil de investidor, saber quanto calor você consegue tomar com cada classe de ativo para também depois não ficar preocupado e sem dormir de noite, porque investimento é uma jornada, né? Você vai fazendo aportes recorrentes ali, pensando mais no longo prazo, né? Pelo menos o que a gente conversa bastante é isso, de ter uma visão mais longo prazista, né? Embora muitas pessoas que nos acompanham aqui gostam de fazer um trade aqui, um trade ali, né? E tá tudo bem, se tá dentro do seu perfil, se tá dentro da sua capacidade de investimento também, beleza, se está no seu perfil de investidor, ok. Mas a gente fala aqui mais pensando no longo prazo, né, Gani? Olhando para as empresas, olhando para teses, olhando para os fundamentos, cenário também a gente fala bastante. E então olhar para o longo prazo acaba sendo mais a perspectiva aqui, né? Então é isso que a gente deixa anotado aqui para o nosso telespectador. Eu acho que o maior inimigo é a pressa, viu, Sim. Felipe? É querer esse resultado muito rápido, a curto prazo, esse enriquecimento. O que eu mais ouço o tempo inteiro, assim, você entra num táxi, num Uber e tal. Puxa, o cara fala assim, pô, e esse negócio de Bitcoin? Isso há uns 3 anos eu ouvi. Quer dizer, o cara tá na poupança ainda, ele já tá pensando em cripto, calma, né? Vamos fazer a transição aí com calma, né? Então é sempre motivado, porque cripto oscila bastante, então tem esse apelo, né, de um retorno muito rápido. Então, e aí de repente passa a cripto, aí entra, sei lá, BDR, né? Adoro, gosto de cripto, gosto de BDR, mas... Então, sempre assim, focando numa classe de ativos, sempre motivado por esse retorno exponencial. E não é assim, né? Ninguém vai ficar aqui rico de um mês para o outro. Tem que ter paciência mesmo, né? Ô, Gani, tem um comentário interessante aqui do Cláudio Amaral, que me fez pensar numa pergunta aqui para você. Ele falou, ó, se não tiver FGC, cai fora. Tem né, vários títulos, vários ativos aí cobertos pelo FGC, garantidos pelo FGC, mas é assim mesmo, se não tiver o FGC, cai fora. Tem uma parcela dos investidores que talvez não sejam contemplados ali, dependendo da quantidade de dinheiro, dependendo da quantidade de ativos que tem. Mas a estratégia baseada em FGC ou dá para fazer umas continhas ali, ver se tem algum ativo que está fora da FGC, mas acaba sendo interessante também? Então, vamos lá. É importante essa colocação dele. Então, o FGC, ele é um conforto que você tem na tomada de decisão. Mas eu não posso tomar a decisão exclusivamente pelo FGC. Por que não? Vamos lá. Os títulos do Tesouro, eles têm um risco menor do que os títulos bancários, ou seja, os títulos cobertos pelo FGC, LCI, LCA, CDB e tudo mais. Se o Tesouro quebrar, o que é o Tesouro quebrar? O governo federal fala, olha, tá vendo essa dívida aqui que eu tinha para pagar? Não tenho condições, vou pagar daqui 3 anos, ou é isso, ou aceite, ou é calote, tal. Isso é um calote, tá? Se isso acontecer, você pode ter certeza que os bancos já foram juntos. Os bancos vão estar com problema. Então, vai ter muito banco que vai quebrar. E aí não vai ter dinheiro para todo mundo no FGC. Então, numa situação dessa, o FGC também está correndo risco. Então, numa situação normal, ele funciona bem. Mas numa situação sistêmica, como um calote aí, um sistêmico e tal, o FGC também vai junto. Se pensar numa empresa, aí é renda variável. Eu não posso te garantir nenhum tipo de retorno, certo? Agora, uma grande empresa, também é difícil uma grande empresa desaparecer, certo? Mesmo ela não tem um FGC, mas vamos pegar a JBS, uma gigante de alimentos no mundo, certo? Eu compro uma debenture da JBS, um CRA da JBS, certo?
Qual é a probabilidade da JBS dar um default e quebrar? É muito pequena, porque, bom, se a JBS estiver quebrando, é que algo tá errado no mundo. Então, tá assim, fora mesmo do não lugar, tendo né? Oi? Alguma coisa está fora do Alguma lugar, coisa, né? exatamente. Então, assim, mesmo não tendo a garantia do FGC, você tem bons ativos de baixíssimo risco. Tem um artigo que eu quero trazer para cá, vou até anotar, senão eu vou esquecer. É escrito, se eu não me engano, pelo Odilon Costa, que cobre, um abraço para ele, cobre crédito privado. E esse artigo, depois eu até republiquei esse artigo, escrevi de uma forma diferente, mas eu trouxe essa entrevista, eu vou buscar esse artigo, onde ele fala, é uma entrevista com o diretor do FGC. E esse artigo, Felipe, mostra que o FGC cobre até 50 bi num caso sistêmico. Então, se você tem um risco de crédito maior do que 50 bi, um monte de gente fica de fora. Então, ele funciona muito bem em condições normais de temperatura e pressão. Outra coisa, é 250 mil por CPF, por instituição financeira, até 1 milhão. Então, se você tem mais de 3 milhões em títulos bancários, quebrou tudo, você só ganha 1 milhão. Então, também tem que levar em conta isso. Então, assim, é um conforto, mas não é o principal critério. Eu já fiz cobertura de crédito privado e de título bancário. Quando eu dava recomendação, eu fazia um corte primeiro pelo risco do banco, depois pelo FGC. Entendeu? Porque a instituição... Exatamente. E tem outro problema. Você pegou lá um banco X, tal, baita taxa, não sei o quê. Tá bom, o banco quebrou. A gente tem que lembrar, primeiro, tem uma burocracia para você receber. Sim. Você vai receber, FGC é sério e tudo mais. Só que, olha o estresse que você está passando. Você não vai contar com esse dinheiro do momento da quebra do banco até você receber. Pode demorar até 6 meses, pode demorar 8 meses, pode demorar 15 dias. Não tem um padrão. E durante esse tempo, o dinheiro não vai ser corrigido. Então, assim, de novo, eu acho que é mais importante a gente avaliar a relação risco-retorno, independentemente do FGC. Então, assim, vou escolher um banco, quero saber se a taxa está boa e o risco está legal. Sem olhar o FGC. Pô, legal, escolhi. Agora, tem o FGC, me deu um conforto adicional, entendeu? Então, eu iria por aí. Maravilha, Alan Gani, muito bem explicado, o pessoal falando exatamente, tem que estudar o banco antes, o pessoal gostando bastante aqui das suas explicações. Ô Gani, falando em banco, tem a informação aqui que hoje o dia não está muito bom para o Nubank, né? Nubank cai próximo de 10% lá na Bolsa de Nova York, né? E chegando aí abaixo do valor do IPO. O IPO foi lançado lá a $9 o papel. E hoje, nesse momento, pelo menos agora há pouco, quando eu olhei, estava $8,75 a ação do Nubank. O cenário... tudo isso que a gente estava falando, né? Essas novas questões, tanto do coronavírus, quanto teve também informação que o Goldman Sachs reduziu a projeção do PIB lá nos Estados Unidos. O pessoal está achando que o pacote do Biden não vai passar lá 2 trilhões, não vai ter investimento, a economia americana não vai se sair tão bem quanto se imaginava. Isso acaba estressando também todo o ambiente, né? Todo o ecossistema do mercado. E aí acaba impactando também nessas empresas tipo Nubank, né? Que nesse momento caindo mais de 10% lá em Nova York. Sem sombra de dúvidas, Felipe. O Nubank, a gente discutiu bastante aqui, né, durante os programas, de que o valuation estava bastante esticado, pelo menos aí na minha visão, de outros analistas. Então, eu acho que está tendo aí uma correção natural em relação ao banco. Acho instituição, vamos lá, a instituição é fantástica, tem bons fundamentos, só acho que o preço está alto, esse é o ponto, né? Quer dizer, você pode falar assim, olha, a empresa é excelente, é muito boa, só que o preço está muito caro. Sim. Né? Então, isso não tira o mérito da empresa. A empresa é excelente, inovadora, não há dúvidas. Mas só acho que o preço estava muito alto quando saiu, tanto é que não entrei. Muito bem, agora está tendo essa correção. O Nubank, ele tem ali uma dúvida se ele é um banco ou se ele é uma empresa de tecnologia. Porque se a gente
por exemplo, pensar num aumento de juros nos Estados Unidos, então o setor bancário poderia ser beneficiado. Mas será que o Nubank é um banco ou uma empresa de tecnologia? Onde é que eu enquadro ela? Se for uma empresa de tecnologia, as empresas de tecnologia são muito penalizadas por aumento de juros porque elas são intensivas em capital, precisam de muito capital. E uma fonte de recursos, é claro, é o capital de terceiros, fora que o aumento do capital de terceiros eleva também o custo, acaba elevando o custo de capital próprio. Desculpa. Sim. A elevação da taxa de juros também eleva o custo de capital próprio, porque o risk-free, né, a taxa livre de risco, acaba subindo. Então, e como parte do valuation ali, uma boa parte está na perpetuidade, então esse efeito do aumento da taxa de juros acaba penalizando muito a empresa. Quando a gente traz, é técnico isso aí, mas traz o fluxo a valor presente. Então essas empresas de tecnologia acabam sendo bastante afetadas. Então, como o Nubank, né, ele tem essa coisa meio híbrida, né, meio banco, meio tecnologia e tal, esse ambiente mais hostil, né, um pouco mais hostil, mais aversivo a risco, aumento de juros, pacote de Biden não passando e tal, tudo isso acaba penalizando mais esse tipo de empresa, de uma empresa que já havia um questionamento bastante grande de que a empresa estava supervalorizada. Ô Gani, sabe o que eu achei engraçado, né? Porque praticamente os argumentos, né, de quem gosta e de quem não gosta são praticamente os mesmos, né? Porque a gente olha assim de Nubank, né? Quem gosta de Nubank fala, não, é uma empresa, é meio banco, meio tecnologia, é verdade. Mas os múltiplos estão altos porque é tecnologia. Sim. Mas tem a pegada do banco, porque tem um monte de cliente, empresta dinheiro e não sei o quê. Quem não gosta fala, não, os múltiplos estão altos porque é de tecnologia e é banco porque empresta dinheiro. Ou seja, os argumentos acabam sendo os mesmos, né? Tanto para quem gosta, para fundamentar, né? Para o compra ou não compra, né, do banco. Isso é engraçado demais também. Isso eu diria que em tudo, né? A gente olha para uma mesma, todo mundo olha para uma mesma realidade no final das contas, a gente tem o mesmo conjunto de informações. Sim. Mas por que nós, olhando para uma mesma realidade, temos expectativas tão diferentes de uma mesma realidade, né? E é isso que motiva ter compra e venda, mas está todo mundo olhando a mesma empresa, usando os mesmos argumentos, só que um é para compra e o outro é para venda. É isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha, Gani, só porque a gente falou do Nubank aqui, deixa eu ver como que tá as BDRs aqui, ó, tá caindo 5,12%. R$ 8,50 os BDRs do Nubank aqui na Bolsa Brasileira. Uma queda um pouco menos acentuada do que a gente está vendo lá fora, mas também BDR não é ação, né? É só um certificado de recebível que acaba estando atrelado, né? Então se cai, tem essa perspectiva de cair aqui também, mas não está totalmente relacionado com... Quanto está caindo lá fora, Felipe? Estava caindo 10,70. E aqui 5. 5. Interessante. Sim. E o dólar? O dólar agora, Gani, deixa eu ver aqui, já te falo. Deixa só abrir minha tela. Está subindo 0,43. Está 5,72. Está bem acelerado o dólar hoje, hein? Está subindo o dólar 5,72. Não, está subindo 0,39. Está cotado R$ 5,72. Entendi. Só para falar, Gani, a máxima de hoje no dólar foi 5,73, tá? Teve, se eu não me engano, teve até leilão de dólar um pouco mais cedo, mas não vi essa movimentação toda aqui, ó. O BC vendeu contratos de swap cambial. Foi swap, não foi leilão, não. Tá, para tentar dar uma segurada, sim, né? Entendi. O interessante esse movimento, quero ver no final do dia, porque essa correlação BDR, ações lá fora, não é perfeita, né? Você tem a própria variação do dólar, mas me chamou a atenção, porque lá fora está caindo muito, está caindo 10, e aqui só cai 5. Então, uma parte é explicada pela variação do dólar, mas ainda falta um trecho, né? Quero ver aí no final do dia como é que vai fechar a BDR e vai fechar a ação do Nubank lá fora. Pois é, vamos ficar de olho, viu, Gani? Ficar de olho nesse movimento aqui. Nubank caindo lá fora, caindo aqui também. Ficando abaixo, inclusive, do preço do IPO.
E eu lembro, né, Gani, o IPO estava entre 10 e 11 dólares, eles fizeram uma revisão ali para ficar entre 8 e 9, fechou em 9, justamente por conta de todo esse cenário, toda essa questão aí que a gente estava conversando, e agora caindo abaixo do IPO. Mas também, né, como a gente estava falando, longo prazo, o pessoal que tem Nubank talvez fica de olho aí, uma hora volta. Uma empresa também que, né, também foi bastante questionada foi a própria XP, com valuation esticado, né? Porque a partir do momento que houve ali a cisão com o Itaú, a empresa veio ladeira abaixo, as BDRs, pelo menos, né? Então era um indício de que o múltiplo estava muito esticado, né? E aí, enfim, mas é aquilo, né? Se o investidor ele tem que pensar no seguinte, bom, e aí, pensando a médio e longo prazo, isso muda os fundamentos da XP ou não, né? Mas também houve está tendo uma correção forte, né? E que também é uma empresa aí que tem esse apelo também, meio tecnologia, meio inovação. Né? Maravilha. Ô Gani, sabe quem tá aí? Quem está aí? Conversar com a gente? O Eric tá aí. Oh, que maravilha. Eric DK, analista político, toda segunda-feira com a gente aqui. Olha só, direto lá do Congresso, hein? Eric DK, ótima tarde para você. Prazer recebê-lo nessa semana mais curta, mas de muitas notícias também, né? Tudo bem, Felipão? Tudo bem, Gani? Boa tarde aí a todos que estão nos acompanhando. Hoje eu não vou deixar nem vocês emendarem uma pergunta, eu que já vou fazer uma direto pro Gani. Gani, essa história do Nubank vai até onde, rapaz? É comprar ou vender até o final do ano? Isso é pergunta de quem tem Nubank na carteira, hein? Mas tenho não, Eric, curiosidade. Prazer falar contigo, meu caro, mas eu vinha dizendo aqui já há algumas semanas de que eu achava o valuation muito esticado, eu não via sentido, por exemplo, valer mais do que um Itaú, por exemplo, né? Agora, até o que vai ser a queda, aí é uma pergunta de $1 milhão que você fez, né? Mas eu acho que é uma correção, sim. Boa. Tá certo. Embora. Ô Eric, tem mais pergunta pro Gani? Fica à vontade, viu? Hoje você... hoje ele vai... eu quero saber. Só mudou a posição. Ô Eric, você só não pode descontar todas as perguntas que o Cabral fez para você em mim. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Cada um no... Pois é. Cada um. Tem sim. Vocês são cúmplices. se não é autor, pelo menos permite o Cabral fazer as perguntas, então é cúmplice. Exatamente. Tá macumunado todo mundo. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito com o Marco Taravalli nas últimas semanas. Gani, teremos rally nessa reta final de ano? Eu defendia que sim, tô achando que eu estava errado, viu? Tô achando que, olha, se fechar no 107, 108, tá muito bom, Eric. Tá muito bom. Só tem que combinar com a Europa, Eric. Só tem que combinar com a Europa. Essa da Europa a gente não esperava. A Europa não tá ajudando. Ô, Eric, mas vamos Faz falar uma perspectiva. um pouquinho... Vou emendar, tô empolgado. Faz uma perspectiva pra gente, Gani. O que estava na ata ali do começo do ano, o que estava no cenário dos investidores do começo do ano, para o desfecho desse final de ano, e que estava ali no mindset dos investidores. 2022 vai fechar assim assado na Bolsa, assim assado no campo também da inflação e Selic. Só para a gente ver como mudou aí nesses últimos 12 meses. Bom, vamos lá. No início do ano, a perspectiva era muito mais favorável. Se a gente pegar o início de 2021, quando o PIB de 2020 fecha com uma queda de 4% e as previsões iniciais eram de uma queda de 9%, 10%, eu falo, bom, então o Brasil conseguiu passar relativamente bem, aí, entre aspas, né, da pandemia. Aliado a isso, quer dizer, o Brasil teve uma série de auxílios emergenciais, né? Pagou mais ou menos o que pagou a Alemanha, mas conseguiu, para 2021, trazer a
a parte fiscal para o patamar ali quase de que estava no pré-pandemia, tendo um déficit primário de 1% do PIB. Você sai de menos 10 de déficit primário para menos 1. Quer dizer, é uma recuperação bastante expressiva. E o endividamento bruto, que chegou a bater 100, quase 100, baixa ali para casa dos 83. Então era uma perspectiva muito boa, com uma Selic a 2%. Então as casas previam uma Selic a 3,5%, 4%, uma Selic ainda muito baixa e um pouquinho de inflação. Era um clima de muito otimismo. PIB crescendo a 5,30, 5,5%, até alguns diziam, o viés era para cima, 2022 na casa de 2,5%. E de repente a maré vira. E a maré vira por duas razões, Eric, que eu vejo. Uma razão inflacionária. A inflação começa a acelerar acima do esperado. Uma parte por choques de oferta, por toda uma desestrutura da cadeia de produção, por falta de materiais, demora na entrega. Veja que minha mãe está esperando um cartão de crédito dela do banco e o cartão, que era para chegar em 5 dias úteis, Eric, a previsão pode chegar a 45 dias. Por quê? Porque não tem plástico para fazer o cartão. Olha que loucura. Então, isso é só um dos exemplos, né, de que afetou até o cartãozinho lá do banco. Né? Então, toda essa desestrutura da cadeia de produção. Isso trouxe uma inflação, uma demanda reprimida, turbinada por auxílios emergenciais, turbinadas por também uma taxa de juros muito baixa. E aí você tem o lado da demanda da inflação. Né? Então, um choque de oferta, um choque de demanda, a inflação vai lá para cima, Selic começa a subir bastante, Bolsa começa a apanhar muito pela alta da taxa Selic, né? Então a renda fixa começa a voltar para o game, a ficar muito atrativa, os investidores migram para a renda fixa. A prova disso é que no relatório da Ambima de novembro, a maior parte de investimentos foi em renda fixa, de estrangeiros investindo, debêntures disparado, né? Então, mas, isso Gani, penaliza a dentro Bolsa. dessa sua retrospectiva, em que momento que a Selic começou a ganhar tração? Onde foi o sinal de alerta ali do Banco Central para a turma que aquilo ali podia começar a ganhar tração e chegar nos quase 2 dígitos no final do ano? Se eu não me engano, foi ali para meados de maio a junho que a coisa começa a falar, tá deteriorando, né? A coisa tá ganhando tração, pode ir para 2 dígitos. E aí, respondendo a tua pergunta, vem a segunda parte, né, o Eric, que foi a questão dos precatórios, que também ajudou a turbinar essa Selic. Em que medida? Na medida em que o governo, ele falava-se num auxílio emergencial de R$250, que já era um aumento até expressivo. O governo estica a corda e vai para os 300. Então, na média, 200 para 300, né, a gente está falando de um aumento de 50%, certo? E aí o governo resolve colocar os 400. Numa realidade aonde o governo não contava, e aí sem nada de braçada, certo? Com a questão dos precatórios muito acima do esperado, né? Então, se eu não me engano, você me corrija, Eric, o governo tinha de pagamento 59 bilhões, certo? Para pagar o que ele contava, e de repente vem uma continha de 89 bi, né? 30 bi a mais de precatórios. Foi isso, né? 30 bi a mais, né? Acho que foi um pouco mais, Gani, mas está em torno disso. Havia uma expectativa de 40, 50 e foi para 89. Isso aí. E aí, além dos precatórios, quer dizer, então eu já tenho um precatório acima do esperado que eu não contava. E eu querendo aumentar agora para R$400 o tal do Auxílio Brasil. E emendas parlamentares. Bom, da onde eu vou tirar dinheiro para tudo isso? E aí, quer dizer, toda aquela situação que era até uma leitura positiva do cenário fiscal vira, né? E aí o Banco Central tem que turbinar ainda mais os juros com uma inflação que já estava elevada mês a mês, né? Durante
34 semanas o Focus mostrou piora das expectativas inflacionárias. E de repente, com esse aumento de R$400, isso é demanda, isso é mais dinheiro na economia. Então o Banco Central fala, bom, para não contaminar as expectativas inflacionárias, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subir, fazer esse ajuste de juros ainda mais forte, dado que o governo não está fazendo a parte dele, pelo menos na leitura do Banco Central, para conter essa inflação. Ou também para não contaminar as expectativas inflacionárias, né? Dado essa turbina aí do aumento do Auxílio Brasil, de R$400. Além disso, houve toda uma manobra, né? E aí eu concordo muito com a tua leitura de que a PEC dos precatórios abre uma brecha para qualquer governo, uma brecha institucional muito importante de que, na hora H, se a gente precisar de dinheiro, governo, Congresso, a gente dá um jeitinho na regra. Então, no final das contas, foi uma questão institucional que aconteceu. A gente quebrou uma regra do jogo, né? Em economia, instituições são a regra do jogo, sejam elas formais ou informais. Quebramos, demos um bypass ali. Então, isso trouxe aversão a risco. Isso ajudou também a elevar ainda mais os juros, porque o Banco Central eleva os juros para compensar o risco fiscal e pelo possível efeito inflacionário da maior demanda. A própria curva de juros estica porque aumenta o prêmio de risco e aí juros mais alto penaliza ainda mais o mercado acionário e a atividade econômica, né? O custo do capital se torna mais elevado, então é menos atividade econômica. E aí começam as revisões, né? E aí aquilo que era 5,30, com viés de 5,5, passa a chegar nos 4,80, 4,60, né? Hoje aí próximo de 4,60, o Banco Central até falando em 4,60, né? O próprio Banco Central falando em 2021 para 4,60. E o pior, uma revisão das expectativas para 2022. Uma inflação elevada, uma taxa de juros alto e ainda num ambiente de muita incerteza política. Então isso significa que para o lado do empresário, ele fala, bom, mas espera aí, eu estou num ambiente mais hostil, o custo do capital para mim está mais elevado, eu sei que tem eleição, a inflação penaliza consumo, será que vale a pena eu expandir aqui a minha fábrica? Será que vale a pena eu realizar os meus investimentos? Ou é um momento de um pouco mais de cautela e de segurar a caixa? E na hora que todo mundo começa a pensar dessa maneira, aí a realidade se concretiza, certo? A economia é muito ligada às expectativas, né? Acho que também houve, por parte de algumas casas, um exagero na revisão das projeções. A gente ainda tinha um PIB ali próximo de 1,5%, não havia nenhuma razão para colocar um PIB a meio, mas só que algumas casas acabam influenciando, sendo formadoras de opinião, e aí também, quando começa esse processo de revisão, acaba puxando toda a revisão para baixo. Qual que é o problema disso, Eric? É que se todo mundo acreditar que o PIB será pior, ele será mesmo pior, né? A realidade é uma profecia autorrealizável, né? Então essa questão das expectativas ela é bastante importante. Lógico que eu não estou falando que é um céu de brigadeiro, mas às vezes a gente também tem que tomar cuidado com esse super pessimismo, né? Mas é isso que é o resumo da história do porquê que o mercado virou, né? Eu acho legal porque se um alienígena descesse ali em janeiro e pegasse o boletim Focus e visse as previsões para o ano e descesse novamente agora em dezembro e falar, eu estou em outro planeta, né? Que são números completamente distintos, o que mostra o desafio que é de você fazer projeções dentro do campo econômico. E aí eu puxo a sardinha para o meu lado, isso também se inclui para questões políticas. Tem muitos fatores aí que estão envolvidos até outubro. Então, essa é a dinâmica, né? Que a gente ia ajustando, pegando as peças do momento e tentando fazer as melhores previsões aí no curto e médio prazo. Mas, Eric, eu tiro o chapéu para você aqui, meu caro. Sabe por quê? Porque você falou, a PEC passa esse ano. Tinha essa incerteza. E eu fui no teu call. Eu comprei essa ideia e também falava para os clientes, né? No relatório matinal, o nosso call aqui é de que a PEC passará esse ano. Game. Entendeu?
O ruim era ver, né, Gani? O ruim era ver o ano acabando, né? Exatamente. Os dias vão passando, você fala, esse ano ainda. Esse ano ainda. Mas tá acabando. Né? Mas acabou foi certeiro, passando. Foi certeiro. Ô, Gani, depois vamos um rachide aí no que você ganhou aí, tá bom? Se não estiver em São Paulo, a gente racha Boa. aí. Boa. Será um prazer, meu caro. Ô, Eric, mas deixa eu fazer umas perguntas para você também, porque hoje você tá vingativo aí, só querendo fazer pergunta. Ele tem que se vingar do Cabral, não de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. O Eric tá descontando na equipe aqui no time. A gente é cúmplice do Cabral, mas deixa eu te perguntar que hoje a gente viu ali a questão da votação, né, para o orçamento, que ia ser hoje, vai ser amanhã, uma série de questões ali ainda sendo discutidas, né? A gente viu principalmente a questão de fundo eleitoral, que tem parlamentar jogando forte ali para tirar essa questão aí do fundo eleitoral, reajustes de servidores que a economia não colocou, o Bolsonaro quer que coloque. Enfim, nessa relação aí, em todo esse cenário de orçamento, como é que fica essa questão aí, você que está vendo as coisas mais de perto, Eric? Felipão, a gente está já no apagar das luzes aqui em Brasília e agora que as coisas acontecem, a turma vai relaxando, etc., mas tem uma turma operando bastante, porque toda essa conversa que a gente teve nos últimos meses sobre PECs precatórios e etc., era justamente para definir o dia de hoje, o que ia caber nesse orçamento, como é que ia ficar o desenho desse orçamento. Então, há essa previsão de votação amanhã, hoje aqui no Congresso vão ter várias negociações, mas com relação ao fundo, Felipe, está dado, passou com ampla maioria aqui o veto, que com a derrubada do veto, então se esticou para 5,7 bilhões o gasto só com o eleitoral. Nesses 5,7 ainda tem que somar mais 1,1 bilhão que são aquelas do fundo partidário. Então vai se somar isso tudo, dá ali cerca de 7 bilhões que os partidos vão poder gastar em ano eleitoral e eles não vão abrir mão disso. Agora, o que tem muito é a acomodação de emendas, como é que vai ficar aí a divisão das emendas. Mas eu acho que o espaço, que é onde tinha maior preocupação, já está dado, são aqueles 106 bilhões, e agora a gente esperar aí para ver qual vai ser o resultado dessa votação, porque é uma coisa que a gente também já vem batendo na tecla, muito em razão de perguntas do Gani, falando, Eric, vem surpresa, é agora que essas surpresas são inseridas no orçamento com relação a reajuste, tá? Mas eu não acho que qualquer reajuste vá ficar fora aí do orçamento que já está previsto de 106 bilhões. O que pode acontecer, Felipe, é dar reajuste para mais categorias do que está previsto, porque inicialmente já está sendo discutido aquele reajuste para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e para a turma do sistema penitenciário. O que pode acontecer é esticar um pouquinho mais para outras categorias e tirar de um outro lado. Agora aquele jogo de que se puxar o cobertor de um lado, vai faltar do outro, aí tem que fazer uma acomodação, mas dentro do limite ali de 106 bilhões. Então, é aí que está o jogo, é aí que a gente vai esperar para ver como é que vai ser o desfecho, mas as coisas estão já bastante encaminhadas. Ô Eric, aí uma pergunta, esses deputados que derrubaram o veto, ou seja, ratificaram os 5,7 bilhões, eles não têm medo de serem penalizados nas urnas? Porque eu tenho, acho que certeza aí que a população não gosta, né, desse tipo de coisa, mas, a população não liga para isso, qual que é a lógica aí do deputado nessa hora? A lógica é reforçar a campanha, tá? E aí reforçar financeiramente. E lembrando, Gani, que a gente não tem mais aquela figura da empresa doando para parlamentares, para candidatos, né, a futuros parlamentares. Então, a ideia é reforçar isso. Isso empodera demais os presidentes de partidos, porque são os presidentes de partidos que têm um cofre e é eles que montam a estratégia, se vai liberar para a campanha nacional de presidente, se vai liberar aí para fazer uma maior bancada, se vai liberar para governador. Então, isso reforça demais esse papel de presidente. E a questão é uma questão bem prática, ter recurso para ter santinho lá na ponta, ter recurso para ter a bandeira lá na ponta, conseguir pagar lá a turma, os militantes que vão atuar. Então, quanto maior o volume disso, a tendência
de reforçar as candidaturas. Então essa é a lógica, e até outubro do ano que vem, Gani, vamos tentar se lembrar quantas vezes isso vai ser lembrado ao longo do ano. A turma, a partir de janeiro, agora já esquece 5,7 bilhões, e fala a turma, a sociedade em geral, todo mundo já assimila isso, e outras coisas vão entrando aí na agenda. Então, a agenda do dia é esse fundo, mas ali para os próximos meses, ninguém nem vai mais se lembrar disso, nem vai se lembrar que tem fundo eleitoral para campanha. Tem razão. Ô, Eric, eu quero fazer uma última pergunta agora para você, porque ao longo de todas essas semanas aí a gente vem conversando, né, a chapa Lula-Alckmin, né, e você sempre batendo na tecla que acha improvável, né, disso acontecer, até por conta do posicionamento do Alckmin aqui no estado de São Paulo, né, a aprovação dele, a possibilidade dele se tornar governador. Só que também a cada dia a gente vê alguma movimentação que pende para o outro lado, né? Ontem mesmo aquele jantar em que estavam presentes lá o Lula e o Alckmin, outras figuras ali. Isso tá mostrando alguma coisa, ô Eric, ou segue firme nesse posicionamento seu aí? Felipão, ontem a gente teve um movimento muito interessante, que foi essa foto, né, de um ex-presidente, um ex-governador, e dentro ali de um contexto com vários outros presidentes de partidos que participaram desse evento. E eu conversei com uma pessoa, teve um petit comitê ali em determinado momento dessa festa, tiveram só alguns caciques, e eu conversei com um desses caciques que tiveram presente. Com relação a essa chapa, ele falou da seguinte forma, para vocês, ó, da parte do Lula está parecendo mais um namorico, está parecendo mais um flerte. Da parte do Dória está parecendo mais um noivado. Então, assim, vamos esperar para ver. Mas o que tá em jogo, tá? Essa questão está completamente aberta, tá, gente? Completamente em aberto. Tem vários fatores, várias peças que precisam se encaixar para que essa chapa, de fato, se concretize. Primeiro, o Dória vai ter que sinalizar para qual partido que ele quer ir. Segundo, o Dória vai ter que realmente abandonar a candidatura. Ninguém sabe ainda se ele vai abandonar essa candidatura. Lembrando que ele está liderando as pesquisas hoje, mesmo fora de qualquer partido, mesmo não integrando nenhum partido. Um outro ponto que é muito importante é a questão interna do PT. Vai ser feita uma pesquisa interna, vai ser feita pesquisas também de público para saber qual o tamanho da aceitação disso, da aceitação dessa chapa Lula-Alckmin. Então, tem esse processo interno que está completamente aberto. Agora vamos regionalizar isso. Para que o Alckmin, dentro de um cenário que o Alckmin vai para o PSB de bola. O PSB de bola estava falando para o PT o seguinte, Haddad, você que é o candidato, você não pode ser mais candidato se o Alckmin for vice do Lula. Será que o PT de São Paulo vai aceitar isso? Tendo em vista que se o Alckmin realmente sair como candidato a vice do Lula, quem está na frente das pesquisas é o Haddad, o PT tem um histórico que é um histórico bastante duro com os próprios amigos ali, o PDT, o PSDB, PCdoB, e entre outros, ele não abre espaço para os próprios amigos. Então, será que o PT vai abrir mão de uma candidatura da Haddad que passaria a despontar como principal candidato para o PSP de bola dentro dessa formação aí de uma chapa Lula-Alckmin? Um outro ponto, o Alckmin não vai mais para o PSB de bola, mas vai para o PSD. Como é que ficaria, então, essa questão com os outros partidos, com a aliança aí nacional, que já tem o Pacheco também como candidato dentro do PSD de dado? Então, tem muitas peças desencontradas, tem um rio ainda para passar, muita água para passar debaixo dessa ponte. Até fevereiro, eu brinco, tem 100 anos para a gente chegar até fevereiro, e até lá muitas conversas vão acontecer. Então, assim, não acredito que houve esse avanço, a foto de ontem é importante, mas está muito, muito, muito longe de se bater o martelo em relação à chapa Lula-Alckmin. Pode ser até que nas pesquisas, Felipe, que a gente for ver ali em janeiro, fevereiro, essa movimentação até fortaleça ainda mais o Alckmin dentro de São Paulo. E aí a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser a reação dele diante dos novos resultados de pesquisa. Eu fico pensando... Dá tempo, Felipe? Está em aberto, foto bastante, mas... Foi.
Voltou o Eric. Voltou. Eu acho que voltou, hein, Gani? Ou caiu? Se caiu, eu acho que... Ah, tá aí, voltou, hein? Dá tempo para mais uma assim, Gani, rapidinho. Tá. Não, Eric, eu queria entender assim, pela lógica do Alckmin, qual que seria o ganho em ser vice, dado que ele praticamente seria o governador, né? É apostar aí que o Lula abandonaria o barco numa eventual vitória por conta de problema de saúde ou por impeachment, sei lá o quê. Qual que seria o ganho, né, do Alckmin nessa? Eu também tenho essa dúvida, Gani. Eu também fico com essa dúvida. O que o Alckmin vai ganhar com isso? A turma que está falando que ele está caminhando para a aposentadoria. Eu não acho que o cara que está caminhando para a aposentadoria ia fazer esse movimento de sair do PSDB, um partido que ele ajudou a fundar, ia se movimentar ali dentro da classe política, de olho numa aposentadoria. Ele ficaria onde estava, fica ali tranquilo, ia dar as aulas dele, enfim, ficaria já tocando como ele começou a tocar logo depois da eleição de 2018. Eu não acho que o Alckmin tem muito esse perfil de vice. Eu acho que ele tem mais uma postura de executivo, é um cara que planeja, é um cara que executa, é um cara que já tem muita história de sucesso dentro dessas áreas. Então, assim, eu acho que é um flerte e tem uma questão de ressentimento também, Gani, nesse momento, que é o seguinte, o PSDB não me quis, o PSDB que eu criei, o PSDB que eu ajudei a fundar, eu vou me abraçar agora com o adversário deles, vou fazer todo esse movimento, porque aqui eu estou sendo muito bem recebido, estou sendo muito bem quisto. Então, assim, não vejo o Alckmin ganhando muito politicamente dentro desse cenário, uma chapa de vice. Aí tem até uma questão, Gani, que colocam, mas ele pode ser o candidato do PT depois de uma possível reeleição do Lula, e o Lula ia chegar com 81 anos, então o Alckmin poderia substituir. Gente, olhando para o histórico do PT, eu volto a afirmar, o PT não abre espaço para os próprios irmãos. Imagine para alguém que é tido como fora do ninho. Então, assim, não vejo o que o Alckmin pode ganhar com isso. Acho que ainda precisamos esperar muito para ver o que vai acontecer. E tem um jogo muito pesado ali entre PT, PSB, para saber como é que vai ser essa dinâmica aí em São Paulo. Porque em São Paulo, eu acho que o Alckmin tem muito mais vitrine, muito mais punch, muita mais força política do que sendo vice do Lula. Maravilha. Maravilha. Eric, valeu, obrigado estarmos juntos mais uma segunda-feira aqui. Agora, eu só te vejo no ano que vem, porque na próxima segunda-feira você vai bater um papo com o Daniel Morales, que vai estar aqui. Mas o Gani continua, viu? O Gani continua na semana que vem. Valeu, Eric, abração. Felipe? Me passa o telefone dessa pessoa. Quem é que te liberou? Ô, Eric, não põe água no meu chopp, não. Não. Deixa Vamos rever essa escala aí de fim de ano. Bom, já articulei, tá certo, já querido, fiz conversa. Eu fiz igual um bom político, fiz conversa, articulei e tal, não sei o quê. Combinei com os partidos aliados aqui. Valeu então, Eric. Feliz Natal, Eric. Abraço pra você, meu caro. Valeu. Vocês também. Até mais. Abraço. Falou, tchau. Esse foi o Eric DK, analista político, batendo um papo com a gente aqui toda segunda-feira. Sensacional sempre essa conversa com o Eric. Deixa eu só dar um giro de mercado, a gente já vai chamar o William Cury por aqui. Olha só, a bolsa caindo agora 2,34%. Aos 104.694 pontos, a gente vê CVC caindo 7,44, Prio caindo 7,39, Locaweb, Ultrapar, Companhia Siderúrgica Nacional e Gerdau ali também liderando as quedas. Nas mais altas ali, ó, olha só, Minerva subindo 1,62, quem mais está subindo aqui? JBS subindo 1,40 e completando aqui, Braskem subindo 0,45. Ganhos tímidos de algumas empresas, porque justamente a Bolsa está nesse cenário de aversão ao risco que a gente bem comentou aqui e que a gente vai comentar, inclusive, com o William Cury, responsável pela mesa de renda variável da Rentável Investimentos. O William Cury já está aqui com a gente, conectado para esse bate-papo. William, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing, um prazer conversar contigo, bem-vindo. Boa tarde, pessoal, um prazer estar aqui com vocês e
Vamos lá, né? Espero poder esclarecer um pouquinho aí do mercado para vocês. Vamos lá. Pois é, William, o Gani está aqui comigo, daqui a pouquinho ele vai fazer algumas perguntas para você também, mas estava dando uma olhada, né, nessa bolsa aqui, 104 mil pontos, a gente tem passado aí 5 meses de queda, agora em dezembro a expectativa era da gente ter aquele rally de fim do ano, mas parece que ficou meio frustrado aí diante dos eventos recentes e talvez a bolsa não consiga nem fechar no 0 a 0. Queria saber como que você está vendo essa questão aí dessa aversão ao risco, como você está vendo o movimento da Bolsa e o que você está esperando para esse restinho de ano aqui, essas 2 semanas mais curtas, inclusive, como que você está avaliando toda essa movimentação? Certo. Bom, começando aí pela Bolsa local, né, tivemos um ano bastante difícil aí e vai ser bem complicado, talvez, a gente reverter esse desempenho que já trabalha bastante no negativo. Isso porque nós temos fundamentos locais bastante agravados, né, além dessa aversão a risco agora mais incisiva vindo do exterior, seja pela redução de estímulos que a gente já vê acontecendo em diversas economias mais desenvolvidas, e isso sim tira um pouco, né, do ímpeto dos mercados no curto prazo, mas aqui nós temos, além desse peso, né, do mercado internacional, a questão local, né, pessoal? Nós tivemos hoje mais um relatório Focus, mostrando mais uma quebra de expectativa aí do mercado em relação ao crescimento de PIB, em relação à inflação, né, e isso acaba pesando mais, né, sabendo que nós já temos uma influência bastante relevante do mercado internacional. Então, quando a gente tem aí o peso vindo lá de fora e somado com o peso do mercado aqui local, né, a gente vê esse desempenho de bolsa aí bastante crítico. E num ponto também bastante crítico, né, pessoal? Nós tivemos aí vários dias de luta, numa busca aí para uma reversão de tendência para talvez ensaiar esse rally de fim de ano, mas com o desempenho de hoje, além de tudo, né, a gente pode estar se distanciando ainda mais desse cenário possivelmente positivo para o fechamento de 2021. Essa é a visão que a gente compartilha por aqui, pelo menos. Maravilha. Gani, tem perguntas aí pro Tenho William? sim, uma baita coincidência, o William Cury, eu tive um aluno com esse nome, jornalista, que hoje está até na Globo News, Tá na Globo William News, Cury, né? dele. Você é parente dele? Sim, eu já vi, é meu xará. É seu xará. Eu falei, mas não sou eu. Não é você. Então, tá eu estava esperando para falar com o William Cury da TV. Pois é. William, meu cara, é o seguinte... Ele virou jornalista, senão ia dar bagunça até. Boa. Vocês aí como, né, você como estrategista da parte de renda variável, se fala bastante que as ações estão muito baratas no Brasil, mas também a gente vê uma outra classe de ativos dentro da renda variável que também está bastante descontado, que são os fundos imobiliários, né? O que está mais barato na sua visão hoje? São as ações de um modo geral ou os fundos imobiliários? Olha, é uma pergunta bem complexa, digamos assim, né? Nós temos mais volatilidade normalmente nas ações, então, em momentos de aversão a risco, como nós estamos vendo hoje, por exemplo, né, quando o pessoal está realmente um pouquinho de pânico, as ações tendem a sofrer mais, pessoal, e essas oportunidades, né, de distorções causadas pelo medo, elas acabam sendo ocorrendo mais nas ações justamente por conta desse ambiente mais volátil. Né? A questão dos fundos imobiliários aí que me preocupa bastante, que apesar de muitos estarem descontados em relação ao valor patrimonial, né, não vou entrar no mérito aqui dessa questão da análise, mas bem no básico, né, pessoal, a gente tem aí uma política monetária buscando a contração da economia, uma elevação de juros. Nós sabemos que o setor, um dos mais cíclicos, seria justamente o imobiliário. Então, a gente tem aí um cenário base muito desafiador para esse setor, né? Que pode ser que alguns setores ou segmentos da Bolsa não sofram tanto assim. Até o comentário recente sobre as cotações do dia, veja que nós temos segmentos que eles respiram o mercado internacional, têm suas receitas dolarizadas, né? Então isso acaba trazendo uma certa segurança, principalmente quando a gente tem um direcionador de risco muito relevante local, né? Que é o caso aí do momento que a gente vive, que deve ser o próximo ano também. Então, no meu caso, eu ficaria bastante pé atrás de oportunidades de crise ainda, pessoal.
porque a gente ainda não terminou o aperto monetário, a gente ainda não constatou se essas ferramentas que têm sido utilizadas para frear a tão temida inflação, elas vão ser efetivas ou elas serão inócuas, porque nós vivemos outro mundo, um mundo pós-crise, em que veio aí uma inflação muito diferente da que a gente estava acostumado aqui. Né? O Brasil é o país da inflação, vai dizer que a gente não sabe lidar com ela? A gente sabe lidar muito bem com ela, mas a inflação de oferta que nós tivemos recentemente, com a quebra de cadeias produtivas nunca antes vista, né, na modernidade, isso tirou qualquer um, né, do seu eixo aí, e as políticas monetárias estão numa espécie de experimentação. Né, o que a gente viu no exterior foi uma experimentação muito bem sucedida até então, né, claro que com uma inflação alta, historicamente alta, e isso, apesar de ter seus problemas, vamos lembrar que países desenvolvidos eles têm uma gordura maior de renda para queimar na inflação, então o povo não vai sofrer tanto quanto aqui no Brasil. Aqui, pessoal, a gente tem inflação, as pessoas deixam de comer carne para comer ovo. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, eles vão fazer compras de Natal um pouco menores. E isso é muito diferente. Então, nós temos também essa preocupação de como a inflação bateu em cada país. Né? Então, veja como é complicada a questão aqui no Brasil, que já temos um crescimento muito, muito fraco, né? E associado a essa política monetária contracionista, mais uma inflação que pode não responder a esse remédio que tem sido aplicado em doses cavalares. Né? Eu já no mercado há 15 anos, já não imaginava ver uma alta de juros tão incisiva como a gente está vendo agora. Né, pessoal? É realmente um cenário que o mercado também não esperava e, por conta disso, veja um reflexo no preço de ativos mais sensíveis ao risco. Né? Assim como no DI, a gente acompanha também os juros DI aqui, né, os vencimentos mais curtos, 23, 24 até 27, 28, e realmente, se vocês verem as pancadas que tivemos recentemente nos juros, pessoal, esse é um ativo que costuma ser muito, muito menos volátil, né? E estava aparecendo criptomoeda esses dias aí. William, bem-vindos ao Brasil. Aí o que você, aproveitando o que você falou, você me corrige se eu estiver enganado, mas pelo que eu entendi, esse processo de aperto monetário, esse processo inflacionário, ele não está no fim, não. Ele está longe aí do fim, tem muita incerteza nesse jogo. E aí, eu acho que a mensagem, talvez, que você esteja passando temos que ter cautela para não sair comprando qualquer coisa de renda variável, porque a gente ainda não está no fundo do poço. Nesse momento, William, o que você recomendaria para o investidor, né? Assim, em termos mais concretos, ir para ativos dolarizados, ir para ouro, comprar LFT, qual que seria uma estratégia aí para esse investidor agora? Bom comentar das NFTs, que eu vou passar por lá, vou falar um pouquinho de cripto também. Mas, pessoal, vamos ao que vocês, né, poderiam fazer no dia a dia com essa possibilidade de um cenário desafiador, mais um ano de cenário desafiador no mercado local. Lembrando, né, que 2021 não foi um ano fácil, 2020 eu não vou nem comentar. Então, vamos lá. Hoje nós temos, assim, investimentos internacionais, né, senhores, não é nenhuma novidade, mas a facilidade com que hoje o investidor comum ele pode acessar esses mercados, ela é inédita. Né? Então, hoje nós temos aí umas dezenas de ETFs, por exemplo, que são Exchange Trading Funds, ativos que replicam, né, índices ou grupo de ativos, e eles são negociados a preços unitários muito acessíveis, ou seja, qualquer investidor com R$200, R$100 consegue ter uma posição hoje em um ativo que por si só traz diversificação e ainda traz a possibilidade de você ter uma exposição no mercado internacional. Tá? E aí, pessoal, duas coisas para as quais a gente tem que se atentar aí. Nós temos hoje economias desenvolvidas que provavelmente serão as fomentadoras de crescimento mundial, que podem se beneficiar de forma realmente muito interessante de já terem um foco em tecnologia, né? E vejam que o mundo acelerou essa tendência, e a questão aí de você ter o risco cambial, né, pessoal? Então, vocês imaginem que a gente vai passar por um ano de corrida eleitoral. O câmbio, ele costuma ser meio bagunçado. Nós sabemos que o Banco Central está aí para reduzir a volatilidade, mas ele não dita a tendência. Então, se nós tivermos uma crise de
Confiança, né, agravada ainda mais, porque nós já acabamos de passar por uma crise de confiança relacionada à PEC dos precatórios, por exemplo. Se a gente continuar nesse agravamento, estar em uma posição dolarizada, em uma posição em euros, que hoje também é possível através desses ETFs, por si só vai preservar seu poder de compra. E outra, você estará comprado num mercado que nitidamente está mais direcional em termos técnicos e tem fundamentos infinitamente mais sólidos, né? Pessoal, não vou nem comentar sobre os fundamentos da economia norte-americana e economias europeias em relação à economia brasileira. Então, hoje, o que eu digo para os investidores, né? Nós somos brasileiros, nós temos que trabalhar e acreditar no nosso país, mas o nosso capital não precisa ter esse viés. O nosso capital não precisa participar de uma tendência de baixa ou do agravamento da percepção de risco. E isso, pessoal, vai fazer toda a diferença quando essa situação passar, e ela vai passar, né? As crises não são infinitas, então a gente espera, sim, que essa eleição vá trazer um novo ar para esse país, mas até lá, protejam seu capital e não é reinventar a roda, né? É dólar, ouro, aí a gente tem que tomar cuidado com o ouro, pessoal, porque ele é um ativo que ele não tem yield, né? Então ele não tem retorno, ele não tem juros, então pode ser que com a elevação de juros nos mercados europeu e norte-americano ele se torne um pouco menos atrativo, né? E aí as criptomoedas, só para finalizar, criptomoedas, non-fungible tokens, são ativos tão novos, né, pessoal? A gente tem aí talvez nas criptomoedas um pouco mais de consistência no Bitcoin, agora no Ethereum, e eu acredito que isso sim pode ser o futuro das finanças. A gente precisa começar a olhar para esses ativos certamente com seriedade, porque eles já são negociados até em bolsas de valores nos Estados Unidos, então não dá para evitar que isso virou uma realidade. Mas vamos com calma, né, pessoal? Os ganhos são largamente publicados e a gente acabou de sair de uma correção de $60 mil para 45 do Bitcoin, que machucou metade do mundo, e está aí para provar que esses ativos têm que ter muita cautela. A gente está falando de ativos que são possivelmente mais voláteis do que muitas opções, derivativos. E se vocês já ouviram falar de derivativos, é ali, né, que o risco mora. E a gente está falando, então, de um ativo que tem essas características de risco, tá? A gente está falando de um ativo muito mais volátil, muito mais perigoso. E, como eu falei, pela própria novidade, traz esse risco também, né, de novas tecnologias, novas moedas entrando, saindo. Então, é aquilo, muita atenção, muito estudo, mas nada de colocar mais do que 10% do portfólio aí, pessoal, senão, numa estratégia de investimentos consistente, isso pode machucar, tá bom? William, tem uma pergunta aqui para você. A gente estava comentando mais cedo dessas correções aqui, né? E conversando com o Gani, falando sobre olhar mais para o longo prazo, olhar para o fundamento da empresa, né? Se de repente essas movimentações de queda num dia pontual ou numa semana, ou num período diferente assim do mês, né? Se isso acaba impactando também na tese de mais longo prazo, no fundamento da empresa. E algumas pessoas no chat falaram assim, tá caindo determinado ativo, mas está longe da média de não sei quantos dias, tal. E tem muita gente que faz esse tipo de visão, né? Olha o fundamento, olha para o gráfico. Na sua opinião, como que equilibra, né, essas duas questões aí? Você olha para o fundamento, a empresa está boa, você olha para o gráfico, a empresa não está boa. Como é que você avalia esse equilíbrio, essa visão fundamentalista, análise gráfica, para poder encontrar, inclusive, o melhor momento para fazer aportes, o melhor momento para aproveitar as oportunidades que a Bolsa abre para a gente? Vamos lá, pessoal. Aqui é uma visão bem complexa que a gente foi trabalhando ao longo dos anos para chegar, né, naquele modelo ideal a seguir para a tomada de decisão em investimentos para a nossa base de investidores. E ela é bem completa, passando do início pela análise fundamentalista. Então, nós vamos avaliar crescimento das economias, se os preços estão sob controle, se a política monetária é expansionista ou contracionista. É bem macro mesmo, tá, pessoal? E ali vai entrar tudo aquilo que não é movimento de preço também. Então, noticiário, a gente teve muita influência do Covid recentemente, que era puro noticiário. Então, número de mortos, número de novos infectados, países infectados. Então, tudo isso acabou virando, e antes nós tivemos uma judicialização muito grande de diversos pontos aqui no Brasil também, e viramos grandes juristas aqui na empresa para entender e instruir melhor os nossos investidores. Então, essa é a parte fundamentalista que vai dar aquela direção, vai evitar que a gente coloque, por exemplo, uma estratégia muito pesada no mercado imobiliário quando a gente tem uma elevação de juros no Brasil.
mas depois disso, o timing, por exemplo, e a relação risco-retorno a gente vai achar na análise técnica, pessoal. Aí não tem como, o timing da análise técnica, ele é aquilo que traz uma grande diferença para que a gente tenha uma reação rápida a esse mercado que se tornou ainda mais dinâmico do que já era. Estou, como eu falei, há mais de 15 anos aqui, e a coisa acelerou, né? Então a gente precisa ter a reação ainda mais rápida, o que me dá muita aflição de ver, às vezes, fundos que a gente tem resgates de 40, 60 dias em que a gente tem que olhar a nossa estratégia indo para o brejo, às vezes, sem a possibilidade de mudar a direção dessa estratégia. E aí, pessoal, chegando, né, por exemplo, chegando mais no ponto do detalhe ali, nós então decidindo que, por exemplo, o Brasil é tendência de baixa, né, no longo prazo. Isso numa perspectiva técnica, gráfico semanal. Gráfico diário, a gente está numa consolidação, né, mas entende-se que a tendência maior, que é de semanal, vai se perpetuar, ela tem mais probabilidade, então, da gente que ficar consolidado e cair, e não uma reversão que seria, né, pela própria natureza inercial do movimento, muito mais difícil. Então, Brasil, pessoal, eu ou fico vendido ou eu busco uma posição, né, mais defensiva. Aí, como é que seria essa posição defensiva? Eu gosto muito do setor financeiro, pessoal, apesar dele estar apanhando nos últimos dias, assim, tremendamente. Tem movimento aí de juros, ele é sensível a juros, então a gente tem que tomar cuidado com essa questão, mas a resiliência dos negócios, e aqui é bem fundamentalista, país de banqueiro, né, pessoal? A gente está no país dos banqueiros, aqui banco dá, mesmo, né, falindo, ele dá lucro, então a gente sabe que se busca resiliência em um segmento, a gente tem um setor financeiro bastante dessa solidez para passar por qualquer crise, e claro, como eu tinha comentado antes, papéis atrelados ao mercado internacional, né? Então, ou que tem as suas receitas já diretamente dolarizadas, ou que seus negócios são influenciados por cotações internacionais. Aí eu acho que tem algum jogo, né, daqui para frente numa tendência de baixa do mercado local. Mas se vocês realmente buscam um mercado mais direcional, pessoal, o negócio é lá fora, né? A gente vê o quê? Onde está recuperando a pleno emprego? A economia norte-americana, sabe? Eu gostaria de estar numa economia que está a pleno emprego depois de um ano de crise pandêmica como a gente teve, né? Se existe algum sinal de que a política econômica deles foi bem sucedida, de que eles estavam preparados muito mais do que o restante do mundo e que eles vão se sair melhor daqui para frente, eu acredito que os indicadores econômicos, todos lá, macroeconômicos, mostram isso. E nos técnicos a gente vê o quê, pessoal? É aquela história, subiu demais, a gente teve um ano muito forte no mercado lá fora, é natural que ocorra alguma correção, justificada tanto pelo movimento de juros quanto pela possibilidade da Omicron, que, vamos lá, colocou a pandemia no radar novamente, né? Trazendo hoje, boa parte, né, desse medo aí, eu diria, está relacionado à possibilidade de novas medidas restritivas, que foi o que estrangulou as economias no ano de pandemia, né? Então, realmente, é aquilo, pessoal, a gente pode ter desafios em todos os mercados por conta da Omicron, por conta da política de juros, de elevação de juros que vem ocorrendo agora como uma onda em todas as principais economias. Mas, relativamente, né? Isso é importante como investidores, a gente olhar o mundo como uma arena, e não só o Brasil. A gente tem possibilidade de um mercado mais direcional, ou seja, de uma estratégia com maior probabilidade de sucesso nos mercados internacionais e principalmente mercados norte-americano e europeu, tá, pessoal? Lembrando que a China, que era o grande motor do mundo aí nas últimas décadas, tem passado por desafios desde regulamentação, confiança no mercado, até a agenda ESG recentemente, tá? Então, acho que se eu pude conseguir trazer uma visão para vocês, pessoal, desculpem, às vezes um pouco até prolixo. Não, boa, e foi direto ao né? ponto, assim, você foi assertivo ali. Dá tempo, Felipe? Dá tempo, vamos lá. Ô, William, mas muita gente fala assim, bom, eu também sou fã de investir lá fora, em economia americana e tudo mais, mas muita gente fala assim, bom, mas não é um ponto de entrada agora, porque os preços estão muito esticados, né? Dólar está muito alto. E aí, o que você responderia para essa pessoa? Olha, tudo é relativo, né, pessoal? Vamos lá, a gente já viu o mercado, vamos pegar o S&P aqui, quando ele estava rompendo os 4.000 pontos e o mundo falava que isso aí já era uma bela esticada, lembrando que o S&P saiu lá de março, mais ou menos, de 2020 até março de 2021 numa reta só, né? Ele praticamente não teve correção. E o que aconteceu depois disso, né, pessoal? A gente parou um pouco, andou de lado e subiu mais 600 pontos, ou seja, mais quase 15%
aí no S&P. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tendência, né? Se a gente tiver uma tendência de alta, eu vou ficar comprado até que me provem o contrário, ou seja, até que a gente veja uma reversão efetiva de tendência, tá? E isso é aquilo, pode ter feito aqueles investidores que disseram que ganharam 15.000% na Magazine Luiza, eles só conseguiram ganhar isso porque eles seguiram a tendência, né? E vocês, né, que são seguidores de tendência, tem que olhar muito mais para esse ponto do que efetivamente os números absolutos. Lembrando, pessoal, por exemplo, olha como os números absolutos mentem. Nós temos hoje um nível de liquidez, ou seja, de injeção de capital no mundo, nunca antes visto. Bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Acho que está no nível dos trilhões de dólares, no caso da economia norte-americana, injetados diretamente no mercado. O que vocês acham? Que os preços estão inflados ou não? Né? Isso, inclusive, é responsável por boa parte da inflação que a gente vê no mundo. Né? Então, tudo é relativo, senhores. 4.000 pontos era alto para o S&P há 3 anos atrás. 5.000, 6.000 pontos agora pode ser algo plausível. Quem sabe? Né? Tendência de alta, excesso de liquidez. A gente pode continuar subindo. A economia lá está crescendo. Pleno emprego, lembram? Exportando. Tecnologia, eles vivem de tecnologia. Por que eles não continuariam subindo? Né? Tomem cuidado com as verdades absolutas. As coisas, às vezes, elas sobem demais e continuam subindo, caem demais e chegam a zero, né? Como algumas outras empresas aí, infelizmente, já provaram para a gente. Não vou nem comentar o Grupo X. Sem falar do Grupo X. Ô, William, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui no BMC Market. Um abraço para você, uma ótima semana e ótimas festas aí também. Obrigado, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês. Espero ter conseguido esclarecer uns pontos aí sobre a nossa estratégia e tudo de bom para vocês. Um ótimo fim de ano também. Valeu, William. Valeu. Um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí. Esse foi o William Cury, responsável pela mesa de renda variável da Rentável Investimentos. Eu quero chamar o Alan Gani aqui só para a gente fazer o amarradão da segunda-feira aqui. O Gani deu uma recuada, né? Perdeu um pouco de fôlego nas perdas aqui. A bolsa está caindo só 2,27 agora, viu? Tava quase 2,40, agora tá só 2,27. Mas PetroRio Local Web, CVC teve um problemão ali com a questão da Itapemirim, né? O cancelamento de voo. A CVC teve que se virar nos 30 ali para conseguir realocar os passageiros, né? Várias outras empresas aéreas também tiveram problemas, Gol Azul tiveram problemas, a Latam teve problema para conseguir colocar os passageiros. Então esse foi o cenário de CVC. Aí tem Ultrapar, Siderúrgica Nacional, Gerdau também. Enfim, uma série de empresas caindo. E aí queria que você deixasse aí suas considerações finais para essa segunda-feira. O que você pode falar para a gente aí nessa segunda e também uma perspectiva para a semana aí. O que você pode falar para a gente, Alan Gani? Pois é, ninguém contava com essas medidas mais restritivas no continente aí do velho mundo. Isso pegou todo mundo de surpresa. É uma queda bastante expressiva, mas ainda eu acho que é muito cedo para ter algum tipo de conclusão em relação à nova onda de lockdowns, mundo afora, né? Talvez seja mais uma questão mais pontual na Europa. Eu acho que nesse momento é esperar e não se desesperar. Eu acho que é bastante importante não se desesperar, não sair vendendo, ter muita calma, né? Se apegar aí a sua tese de... Aquilo que a gente falava no início do programa, né? Na sua tese de longo prazo, nos seus objetivos. Talvez seja até um momento também para esperar um pouco para realizar aí algum tipo de compra. Pode ser que você entre até num preço um pouco maior, ainda vai estar barato, pensando em Brasil, mas pelo menos num cenário um pouco mais de certeza, tá? Então dá uma segurada aí no caixa, pelo menos até clarear um pouco essa situação da Europa. Maravilha, então, Alan Gani, valeu estarmos juntos aí, estaremos
essa semana toda juntos aqui. Então nos vemos amanhã de novo no BMC Marketing, hein? Abraço para você. Com certeza, vamos maratonar essa semana aí, Felipe. E com a folga do Cabral, a gente que sofre com o Eric DK. Mas tudo bem, vamos falar sobre isso. Valeu então, Gani. Obrigado, abraço para você. Abraço. Até amanhã. É isso aí, pessoal. A gente quase encerrando aqui o nosso BMC Market. Deixa eu só dar um giro de mercado, caindo 2,33 agora. PetroRio, Localweb, CVC, Ultrapar, Companhia Siderúrgica Nacional e Gerdau. Nas mais baixas, nas mais altas a gente tem aqui ainda Minerva, a gente tem JBS e deixa eu ver a outra empresa aqui que está subindo também. E não funcionou. Tudo bem, não tem problema. Vamos dar uma olhada nos principais índices lá fora, vamos ver como é que está aqui. Dow Jones caindo 1,81, S&P caindo 1,73 e a Nasdaq caindo 1,87%. O dólar aos R$ 5,72, subindo 0,5%, 0,5%. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueça de deixar o seu like aqui na nossa programação, no nosso vídeo. E também não se esqueça, se você nos acompanha e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações aqui da BMC News. A BMC News, informação que gera valor. Vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.